Olá, pessoal! Ontem foi o dia das falas de pessoas extremamente importantes dentro do Grêmio. Denis Abraão, gestor do departamento de futebol, e também de Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio. E foi bom ouvi-los, para que a gente possa tirar as nossas conclusões e também saber o que esses dirigentes estão pensando. Ontem tivemos uma reunião no Conselho Deliberativo do Grêmio e a pauta era o planejamento de futebol para 2022. Esta reunião, que estava marcada para a semana passada, foi adiada devido à demissão de Wagner Mancini. Não havia clima e ela foi postergada para o dia de ontem. Denis Abraão fez uma explanação e apresentou a estrutura do departamento de futebol, de forma bem detalhada e bastante importante para que os conselheiros do Grêmio possam ter ciência de como é montada a estrutura do departamento de futebol do Grêmio e o que fazem algumas pessoas lá dentro. Embora tenha sido uma ótima explicação, Denis Abraão não apresentou o planejamento do Grêmio para 2022. Mas eu tenho certeza que este ano, a partir de agora, desse trabalho recente de Denis Abraão no futebol, haverá sim um planejamento para o futebol do Grêmio a curto e médio prazo, como também processos, porque era evidente, claro, e agora as próprias entrevistas já desmentem e o cenário de antigamente não é mais o mesmo no dia de hoje. Era claro, evidente, que estava tudo na mão de Renato Gaúcho. Não havia processos, não havia planejamento, não havia nada que não fosse feito pelas mãos do Renato. E quando ele saiu do Grêmio, tudo ficou a bangu, de uma forma sem ninguém saber o que fazer, e aconteceu tudo o que aconteceu. A partir de agora, há um alento de que haverá um planejamento, haverá um processo de formação de jogadores, de departamento de futebol profissional, e as coisas tendem a ocorrer de uma forma muito melhor e mais organizada. Por outro lado, Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, também ontem resolveu falar. Entre uma das entrevistas, ele concedeu uma entrevista para um programa humorístico aqui de Porto Alegre, falando das coisas do Grêmio, também falando do futebol. Carlos Amodeu falou e separou o sucesso da gestão do Grêmio com o sucesso do futebol. Mas isso não é bem assim. Se o Grêmio tem sucesso na gestão, como ele disse, ele separou do insucesso no departamento de futebol, mas as coisas correm juntas. O futebol é o coração do Grêmio, é a atividade e fim do clube, e não há como separar. Se por um lado o Grêmio teve insucesso desportivo no futebol, ele também teve insucesso na gestão no momento que contratou muito mal e vem contratando muito mal há bastante tempo. O fato positivo é que já existem dirigentes dentro do Grêmio que já se deram conta de que o Grêmio contrata mal. Porque até então, todas as falas abertas para a imprensa, para o torcedor, é de que não havia erro de contratação. E há. Os últimos 100 jogadores do Grêmio, a suprema maioria são de jogadores contratados de forma equivocada, para funções desnecessárias, jogadores que eram contratados para uma função, mas vinham de outra, de origem, jogadores caros e jogadores que não obteram sucesso e nem êxito aqui no Grêmio. É preciso muito melhorar a gestão do futebol na questão de contratação e até de alocação de recursos. Porque se o Grêmio está financeiramente mal no futebol, em relação à falta de recursos para contratação, é preciso ter contratações pontuais, efetivas e que deem certo, contratando também de forma mais barata e adequada para o momento que o Grêmio vive hoje. Um outro ponto também levantado por Carlos Amodeu é que o Grêmio perde, a partir de agora, cerca de 1/3 do faturamento da receita do Grêmio. Isso
chegamos a um valor aproximado de 150 milhões de reais. E aqui no canal nós fizemos um vídeo o ano passado, na queda do Grêmio, que o Grêmio teria um prejuízo, deixando de faturar cerca de 100 milhões de reais de forma direta, em virtude da queda para a Série B, de relação com televisionamento e também com patrocínios. É um valor extremamente importante que faz com que o Grêmio tenha agora uma receita bem menor e tenha que se adequar ao orçamento do futebol em virtude dessa perda de 150 milhões de reais nas receitas do clube. O CEO do Grêmio também falou em queda no quadro social, o que também é evidente por alguns motivos. Ele disse que o Grêmio perdeu cerca de 30 mil sócios e que hoje tem em torno de 60 mil. E temos vários fatores. A questão da pandemia é um dos fatores. Desde que a pandemia ocorreu, o Grêmio não fez absolutamente nada para salvar o seu sócio. Também temos a crise econômica, a situação do Grêmio dentro de campo e o distanciamento entre o Grêmio e a sua torcida. O que foi falado também por Carlos Amodeo, coincidentemente, que ele diz que o Grêmio está muito distante do seu torcedor. E isso não é de agora. Mas ainda bem que neste momento estão tocando no assunto e efetivamente estão descobrindo que o Grêmio se afastou bastante do seu torcedor, do seu associado e precisa recuperar isto de forma urgente. Faz quase 3 meses que o Grêmio caiu para a segunda divisão e não há absolutamente nada em relação a um plano de sócios, de reativação desse sócio, de trazer de volta para o Grêmio, porque a segunda divisão está aí e todos nós precisamos estar unidos, Grêmio e torcida. E quando Carlos Amodeo fala que a gestão foi muito boa, separando do futebol, eu faço aqui algumas considerações. Quando tu abre mão de uma receita de um departamento de marketing por anos, tu não faz uma boa gestão. Isso não é uma gestão. É uma insuficiência de trabalho. Eu não posso abrir mão de uma das maiores receitas do clube de forma aleatória, sem vontade, sem nenhuma ideia de mudança e melhoria. É preciso sim o Grêmio mudar. Ainda não entendo por que o Grêmio segue de braços cruzados em relação às receitas de marketing. Mas isso é para um outro assunto. O importante é que há sim possibilidades de melhora, possibilidades de crescimento. Os dirigentes do Grêmio, a partir de agora, começam a se dar por conta dos erros e, melhor de tudo, estão tentando mudar e melhorar o panorama para que o Grêmio possa voltar para o seu devido lugar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.